Muito bem, vamos prosseguir com a nossa quarta unidade e nessa videoaula, possivelmente nessa e em mais uma, eu quero trazer algumas breves notícias sobre a contribuição de Habermas, né, um filósofo alemão contemporâneo, ainda vivo, que absorveu, né, muito do giro linguístico na sua construção, na sua reflexão, no âmbito da filosofia social, né? A grande contribuição inovadora da reflexão habermasiana é o que conhecemos como a teoria do agir comunicativo. E essa reflexão, né, se ambienta na matriz, na tradição de análise crítica da sociedade. A matriz crítica de análise social remonta a Marx, né? E uma característica muito singular desse pensamento, né? Então, assim, esquematicamente, para que possa fazer sentido para vocês, em meados do 19 vem à tona uma matriz positivista de análise científica, social, e também uma matriz crítica, né? Até agora, pensando no panorama geral de toda a nossa conversa, onde apresentei uma série de contribuições teórico-metodológicas no que tange à interpretação jurídica, a esmagadora maioria, para não dizer a totalidade, né, poderia dizer, é possível argumentar nesse sentido, dessas contribuições que trouxemos, se encaixariam no âmbito da matriz positivista, né? Mesmo na perspectiva do neoconstitucionalismo, da pretensão pós-positivista, né? Eu vinha mostrando uma série de continuidades, né? Mas agora, né, com Habermas especificamente, eu vou lhes mostrar, e já antecipando de alguma maneira, um esforço muito consistente de não dar abertura para o elemento da subjetividade. Mas só para fechar a ideia inicial, né, o Habermas, enquanto também esquematicamente, né, um pensador da segunda geração da escola de Frankfurt, ele remonta à matriz crítica de análise social, e a matriz crítica, desde Marx, ainda que de forma rudimentar, se caracteriza por uma reflexão interdisciplinar, por uma reflexão que tenta superar aquela distância tradicional entre o sujeito e o objeto cognoscente, e também se caracteriza por uma reflexão interdisciplinar, que exatamente por isso seria uma reflexão, um olhar, uma mirada analítica, de alguma forma mais apta a conhecer de forma mais profunda, mais ampla, mais densa, né? Desculpem, não Marx, Habermas, né? Exatamente pelo seu perfil interdisciplinar, por isso, né, convém dizer uma reflexão no âmbito da filosofia social, né? É bem diferente daquela tradição de pensamento filosófico que tende à abstração, ao mundo das ideias, né? Então o Habermas, ele dá sequência e obviamente de forma muito mais sofisticada, de forma muito mais atualizada, posto que é um pensador do nosso tempo, né? Então, com Habermas a gente tem
né, essas chaves que remontam à matriz crítica de análise social, e que é importante destacar, na análise crítica há sempre uma busca pela produção de diagnósticos, ou seja, pela descrição, né, de um determinado estado de coisas, e também, né, a busca por um prognóstico, ou seja, depois da descrição, né, depois da percepção de uma série de problemas, a busca de alternativas para se superar esses problemas. Daí o diagnóstico e o prognóstico, o que leva, né, uma análise crítica a ser uma análise sempre mais rica nesse sentido, né? Bem diferente das análises positivistas, que se contentam com a mera descrição, e exatamente por isso são análises sempre conformistas, necessariamente resignadas, porque tem como foco descrever um determinado estado de coisas. É assim. Tá? Agora, uma análise crítica, depois de descrever um estado de coisas, se empenha em buscar alternativas para superar os problemas eventualmente detectados. Então é uma análise muito mais rica nesse sentido, é uma análise muito mais complexa, muito mais excitante, né? No sentido de nos motivar. É uma análise que tem sempre um quê de utopia, o que é extremamente necessário, né? O que eu quero dizer exatamente com isso, né? Para que não reste mal entendidos aí para vocês, é que uma análise crítica, ela busca trabalhar com potencialidades emancipatórias. E o que seria exatamente isso? O analista crítico, ele trabalha com aquilo que ainda não é, mas que tem potencial para ser. Né? Então, se a gente pensa em toda a tradição do direito ocidental, né, desde as revoluções de fins do XVIII, no projeto político-jurídico de modernidade, não é possível pensar de forma consistente nesse projeto sem o elemento das potencialidades emancipatórias. Porque qualquer diagnóstico vai mostrar para a gente que um arranjo social, qualquer que seja, não atingiu aquele objetivo. Né? Liberdade, igualdade, fraternidade, universalização da dignidade. Ok, ainda não atingimos, mas talvez tenhamos potencial para tal. É nesse sentido que a matriz de análise crítica é sempre muito estimulante, né? Então fica claro a minha preferência pela matriz de análise crítica nesse sentido, né? Agora, voltando ao nosso ponto, né? O Habermas, ele traz esse elemento da prognose nas suas análises, exatamente naquele seu trabalho de referência, a teoria do agir comunicativo, né? Um livro que ele publicou em meados dos anos 80, tá? E a tal teoria do agir comunicativo seria exatamente uma alternativa em relação ao padrão de racionalidade hegemônico. O padrão de racionalidade hegemônico seria a racionalidade técnico-instrumental, que se pauta numa relação entre um sujeito e um objeto. É o velho pano de fundo da filosofia da consciência. Tá? É isso que estruturou todos aqueles métodos de interpretação
do direito que eu compartilhei com vocês até o momento, né? E que por tudo que vimos são sempre insuficientes, são sempre de alguma maneira asseguradores, mantenedores do autoritarismo que inviabiliza a democratização do acesso à justiça e um modelo constitucional de processo, né? Porque no âmbito da racionalidade técnico-instrumental, se a gente traz isso para o próprio direito processual, o direito processual vai ser sempre tido como um instrumento, né? Um instrumento acima de qualquer crítica, logo blindado a qualquer possibilidade de crítica, a qualquer possibilidade de reconstrução, né? E no âmbito da racionalidade técnico-instrumental, as ações das pessoas num arranjo social se caracterizariam fundamentalmente como agir estratégico, né? Quer dizer, uma ação ou um agir estratégico é quando um sujeito se aproxima de outro visando atingir de forma eficiente um determinado objetivo. Quer dizer que nesse contexto, o outro é sempre de alguma maneira coisificado ou instrumentalizado, né? E é assim que o Habermas traz o seu diagnóstico crítico, a sua denúncia, né? Que cabe muito bem ao direito moderno como um todo, né? Que seria a colonização do mundo da vida pelos sistemas, né? O direito, a política, a economia, nessa construção teórica, seriam sistemas, né? Que operam a partir da lógica da racionalidade técnico-instrumental. Então, o sistema jurídico nas sociedades modernas tem uma função de regular, né? De pacificar conflitos de alguma maneira, mantendo ou objetivando manter a ordem. O sistema do direito coloniza o mundo da vida, dizendo o que é lícito e ilícito, e as pessoas têm que se encaixar nesses moldes, tá? É um direito necessariamente autoritário, é um direito que não condiz com a riqueza, com a complexidade da própria modernidade. Bom, mas a alternativa à proposta do Habermas, né, é a tal ação comunicativa, que consiste, né, é claro que essas notícias são sempre um tanto genéricas e rápidas demais, mas o agir ou a ação comunicativa consiste na busca pela comunicação, ou seja, pela interação, pela intersubjetividade, pela busca do consenso. Então, né, para que fique bem claro a distinção, só é possível falar, né, plenamente, genuinamente de um processo comunicativo entre duas pessoas, duas ou mais pessoas, sujeitos, daí intersubjetividade. E pelo menos enquanto uma construção teórica, sujeito e sujeito, nenhum deles vai ser coisificado ou instrumentalizado, né? A busca pelo entendimento, a busca pelo consenso nesse contexto implica em que cada um dos falantes, servindo-se da linguagem, trazem os seus argumentos com as suas respectivas pretensões de validade, e dão espaço, dão abertura, se mostram receptivos para ouvir os argumentos e pretensões de validade dos
interlocutores. Daí intersubjetividade. E eu acho que todos podemos perceber que isso não é algo simples. Nós, reféns da pressa do mundo contemporâneo, reféns dos imperativos sistêmicos, da economia, do direito, da política, etc., etc., talvez tenhamos muitas dificuldades para colocar em prática essa estrutura do agir comunicativo. Bom, eu continuo na sequência, até breve.